pessoas que tinham depressão, que tinham... Era raro, né? Quando tinha um, na redondeza, tudo raro. O sujeito lá é louco, até já pegamos esse termo, gaúcho, todo é louco. E hoje, a gente... Quem não tem um vizinho que é bipolar, quem não tem um vizinho que é depressivo, quem não tem um vizinho que já tentou suicídio, quem não tem um vizinho que não toma medicamento psicotrópico para doenças psiquiátricas? Então não é só aquele que produz, é em todo que ingere os agrotóxicos. Os distúrbios neurológicos, então, é a capacidade de produzir doenças do sistema nervoso central e periférico, distúrbios de aprendizagem e deficiência mental. Existem inúmeros trabalhos associando alguns organofosforados à hiperatividade, à doença, à dificuldade de aprendizagem, a transtorno depressivo em crianças. Inclusive, na nossa região lá, a gente fez uma pesquisa em que a dificuldade de aprendizado na área fumageira, onde as crianças... Porque o fumo é uma agricultura doméstica, as pessoas plantam no metro da casa. Tu sai da casa, no metro já começa a lavoura. Então, a relação domicílio com a lavoura é muito mais próxima do que outros tipos de atividade. Então, as crianças estão mais expostas a isso. E a dificuldade de aprendizado é em torno de 34%. O que isso quer dizer? Que cada 100 crianças que entram na primeira série, 34 não se alfabetizam, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira série. Às vezes vão se alfabetizar após isso. Às vezes nunca. E isso nós fizemos na nossa região, mas tem trabalhos americanos, tem diversos trabalhos internacionais que demonstram isso e eles foram mais longe, eles conseguem associar qual tipo de agrotóxico que é mais produzir isso. Ah, não. Não. Fica melhor. Bom, ainda temos a mutagenicidade, né, que é a capacidade de produzir alterações do DNA que levam a alterações genéticas irreversíveis que, dependendo do tipo, poderão ser transmitidas às gerações futuras. Então, isso aí é o mais grave, porque essa é a herança que a gente está deixando para os nossos filhos. Alterações do DNA que a gente não sabe nem quais são, de que tipo são, consegue sim a comprovação do laboratório que ocorre, mas não tem como manejar, pelo não para não ocorrer. E toda alteração do DNA, ela tem possibilidades muito altas de ser transmitidas. Né? E nas crianças, então, ela tem a capacidade de produzir tumores malignos, dificuldade mesmo em capacidade de aprendizado, distúrbios comportamentais, ali que estarem condenadas a ter todos os problemas descritos acima de Damadiola. De tudo aquilo que a gente falou, nós condenamos as crianças a terem isso. As alterações da carcinogênese, ela levam, dependendo do órgão que acontece, 20 a 30 anos para se manifestar. Então, se o meu contato com o agrotóxico é quando eu tenho 30 anos, eu vou começar a ter um risco de ter câncer a partir dos 50, 55, 60 ou mais. Mas a criança que já tem isso de bebê, ele com 20, 30, 40 anos vai estar desenvolvendo o mesmo tipo de câncer. Então, a condenação, né, é para mais cedo. Bem, alguns dados sobre isso, então, são evidentes. Isso são o sistema de informações, né, do Ministério da Saúde, que mostra como era a ocorrência de câncer há 20 anos, em 2006 e 2014. Há 20 anos, então, as pessoas entre 65 e 74 anos aconteciam 510 casos de câncer por 100 mil habitantes por ano. Então, se nós tivéssemos uma cidade com 100 mil habitantes, 510 pessoas iam ter câncer naquele ano. Em 2006, esse número passa para 825 e em 2014, 1.005. Então, houve
20 anos, né? Esse 20 anos é abaixo de 2006. Então, de 86 a 2014, nós temos praticamente 100% aumento da incidência. De 75 a 84 anos, claro que quanto mais idosa a pessoa, maior o risco, maior a possibilidade de ela ter câncer. Entre 75 e 84 anos, eram 850 pessoas nessa população, né? Em 2006, 1.239 e 2.099 em 2014. E população com mais de 85 anos era 1.080, passou para 1.599 e hoje estamos em 3.108. Quer dizer, alguma coisa grave aconteceu há 25, 30 anos atrás, que levou que uma doença que já era um pouco alta na época, mas há mais tempo atrás era uma doença rara, se tornasse uma incidência tão grave e tão comum. Bem, o Rio Grande do Sul é um dos líderes nacionais em câncer de mama. Nós somos o segundo lugar. Só o Rio de Janeiro tem mais câncer de mama do que o Rio Grande do Sul como um todo. Porém, para a gente não ficar triste, porque estamos atrás do Rio de Janeiro, Porto Alegre é a maior incidência do Brasil. É em Porto Alegre que ocorre o maior número de câncer de mama por cidade. Né? Na região centro do Rio Grande do Sul, na região Santa Maria, então, e naquela região de Passo Fundo, para cada 20 mil crianças que nascem, 5 são anencéfalos. Né? Não, para cada 20 mil nascimentos, 1 é anencéfalo. Isso dá 5 por 100 mil. Né? E na estatística mundial é 1 por 100 mil. Então, a anencefalia, quer dizer, não ter cérebro, a criança nasce sem cérebro, sem compatível com a vida. Ou ele morre entre o 7º e o 9º mês de gestação, ou se chega a nascer, ele dura 24, 48 horas. Porque ele não tem cérebro, então ele não consegue respirar, não consegue ter toda a sua função corporal. Né? Então, acontece na estatística mundial, para cada 100 mil crianças que nascem, uma pode ter essa malformação. E aqui na nossa região é bem diferente, é 1 para cada 20 mil. Então, é 5 vezes mais. Bom, daí são medalhas que a gente pergunta se a gente pode comemorar. Né? Bem, sinais e sintomas da exposição crônica aos pesticidas, então. Aqui é que está o cerne do problema, né? Que, em parte, eu já falei. Que o agudo é fácil de ver porque tu chega lá dizendo eu expus e agora estou tendo isso e isso. E o crônico não. Quais são os sintomas da exposição crônica? É dores de cabeça, cansaço, fraqueza, dor de barriga, câimbras, formigamentos, perda de peso, diarreia, lesões na pele, tristeza, depressão, tentativas de suicídio, além de problemas renais e hepáticos. Quase todo mundo tem isso. Quem é hipertenso, tem essa vertigemzinha lá, tem um remedinho para isso. Quem é diabético, tem aqueles formigamentos nas pernas, nos pés, né, que o diabetes provoca. Quer dizer, todas as doenças crônicas são capazes de, em algum momento, dar esse tipo de sintoma. Então, aí existe a dificuldade por relacionar com o envenenamento. E o mais grave disso é que, quando vocês olham para as fotinhos, né, que ele está tomando leite com a tosse. Começa aí, a exposição começa aí. Né? Primeiro tem que haver medidas de proteção para aplicar o tóxico, tem máscara de proteção, tem vacina contra o teto, basta dar atenção. Quem aqui não foi vacinado contra o teto, os pais que estão aqui, quem não vacinou os filhos? Todos. Né? Agora, quem trabalha na lavoura que vocês conhecem, que usa o IPI completo? Muito pouco. Então, e a proteção ela tem que ter tem que ser em todas as dificuldades. O melhor é não usar, assim, enfim. Porque o que é o EPI? Né? O EPI é uma barreira que é interposta entre o trabalho
né, para que este trabalho não atinja a saúde do trabalhador. Isso não é engano, nós temos é que melhorar o trabalho para que esse trabalho não ofenda a saúde do trabalhador. E o que a gente faz? A gente põe o EPI. Né? Então, tu faz uma barreira que separa, o trabalho fica lá e eu fico aqui. Então, eu vou trabalhar de uma forma usando o EPI para não ser atingido. Mas isso também é um engano no mundo do trabalho. Isso também é um engano no mundo do trabalho. Nós temos que construir um tipo de trabalho que seja saudável, e não nunca eu tenho que botar uma barreira para me proteger. Voltando aqui ali um pouquinho. Os agrotóxicos, então, né? Quais são os tipos? Existe uma classificação desses agrotóxicos segundo a praga que eles devem exterminar. Por que eu coloquei praga em vermelho e com interrogação? Porque praga depende do ponto de vista. Né? Aquela praga que atinge a minha soja, ela tem uma função na natureza. Ela deveria estar lá, servindo de alimento para pássaro, que vai servir de alimento para não sei quem, que vai acabar nos alimentando. Então, na verdade, ela não é uma praga. E eu sempre pergunto assim, se essa praga pudesse julgar, né, se ela tivesse capacidade de pensar, quem seria a praga? Quem ela acharia que é a praga? Nós, porque nós estamos botando veneno nela. Então, isso é uma questão de ponto de vista. Né? Se tu pensar na natureza, não existem pragas. Existem sim uma cadeia alimentar que chega ao topo, que somos nós. Se tu te colocar no lugar do outro, tu vai verificar que tudo aquilo que tu faz e que tu diz que o outro é, se tu estiver naquele lugar, não é bem assim. Né? Então, na verdade, o predador somos nós. É o ser humano que é o predador da natureza e não as coisas que a natureza tem. Então, são os herbicidas, os fungicidas e os inseticidas dentro dessa classe de inseticidas, tá? Os acaricidas e os nematicidas. Os acaricidas, os inseticidas, então, é da lavoura. Os acaricidas são usados na pecuária, né? Para o carrapato, mosca do chifre, todas essas que ocorrem na pecuária. E os nematicidas são para os vermes e aumentos que também tem na pecuária. O que eu uni? Todos aqueles 3 grupos que eu coloquei ali. Porque todos são capazes de provocar intoxicação em seres humanos, seja de forma aguda, com sintomas evidentes, facilmente relacionados à causa, ou crônicos, forma silenciosa que mina a saúde e consome a vida. Isso é que une aquele grupo que está ali. Exposição crônica, então. Isso eu até já falei, né? Que só cansaço, fraqueza, dor de cabeça, pode passar. As intoxicações agudas, então graves, a maioria dos pesticidas, nesse tipo de intoxicação, ocorre convulsão, colapso, coma e morte. E essa morte, em geral, se dá por falência cardíaca, respiratória ou imunológica. E não tem tratamento. Não tem antídoto. Né? Se usa, por exemplo, dependendo do agrotóxico, atropina, para que o coração não pare, continue batendo, até que o organismo consiga eliminar, metabolizar e eliminar. Para outras coisas, usa-se outras substâncias, sempre tentando manter a vida para que o organismo consiga eliminar aquele veneno. Mas, e a exposição crônica por múltiplos inseticidas, por múltiplos agrotóxicos? Porque a gente não usa só um tipo, né? Tu usa o inseticida, tu usa o fungicida, tu usa o herbicida, tu usa diferentes produtos, substâncias químicas, tu usa glifosato, tu usa gramofosforo, tu usa inseticida organofosforado, enfim. Eu olhei na casa de um agricultor e ele tinha 38 tipos, moléculas diferentes da casa dele. O que acontece no organismo humano exposto de forma crônica, em pequenas quantidades, a 38 venenos
muita resposta. Ninguém sabe. Se um já é problema, o que acontece nessa exposição múltipla? Uma das atividades agrícolas, então, mais desumana é a pulverização das lavouras com o uso de aviões. Por quê? Eu não sei ainda, não sei o que se vocês fazem isso, né? O avião. Alguns anos atrás, foi uma briga imensa dos Celestes para acabar com isso, que é o bandeirinha. O bandeirinha era um sujeito que ficava lá com ele, com uma bandeira na mão, dizendo onde o avião tinha que passar. E daí o avião passava em cima dele e jogava o veneno, aí ele ia mais para o avião passar. A gente tentou muito que isso deixasse de acontecer, que não houvesse mais. Né? Eu não sei como é que está, porque realmente não. Mas foi uma briga muito grande do Serviço de Gestão do Trabalhador, que fosse proibida a função de bandeirinha. Mas, independente de ter bandeirinha ou não, isso aí é mais relacionado ao trabalho, né? ao nosso quadrado, que é o trabalho, que é onde a gente briga. Mas ainda tem onde vai, porque quem é que controla o vento? Quem tem o poder de controlar o vento? No momento que eu larguei o agrotóxico, eu não sei para onde ele vai. Até posso ter, por exemplo, hoje não ia chover, né? Estava certo que hoje não ia chover, está chovendo. Quer dizer, tu pode levantar voo com o vento vindo numa direção, quando tu chegar lá, o vento está noutra. Porque o homem não tem controle sobre isso. E no momento que tu larga o veneno, tudo que está em torno não é só a lavoura. É a água que as pessoas vão tomar, é a casa dos vizinhos dessa lavoura, são as escolas que estão próximas, onde estão as crianças. Tu não sabe para onde vai. É a estrada, que passa uma estrada perto e tem carros viajando naquela estrada. Tu não sabe para onde quer ir. Tu pode ter um certo controle, mas só um certo. Tu não tem como dizer para onde ele vai. Então são todas essas pessoas que estão de uma forma ou de outra se intoxicando. Bom, os agrotóxicos, eles são tão chimosos que eles são absorvidos por onde eles encostarem em nós. Se nós tomarmos, eles são absorvidos pela via oral. Se a gente passar na mão, eles são absorvidos pela pele. Se tu respirar o ar, tu respira o agrotóxico, ele é absorvido. Se ele cair nos olhos, os teus olhos vão absorver. Qualquer lugar do nosso organismo que o agrotóxico tocar, nós vamos absorver. Ele vai passar pela nossa corrente sanguínea e vai circular por todo o nosso organismo. Então, não tem como fugir. E uma coisa que a gente não se dá conta é que se eu for lá e cheirar uma orquídea, uma rosa, uma margarida, eu sinto um cheiro de perfume. O que é o perfume? São substâncias químicas que tem naquela planta que exala aquilo. Quando eu sentir, e eu sinto cheiro porque aquele perfume entrou na minha narina. Se eu sentir cheiro de agrotóxico, eu estou me expondo ao agrotóxico. Mesmo que eu não enxergue onde ele esteja sendo aplicado, mesmo que eu não esteja tocando ele, mesmo que não seja eu que esteja manuseando, o cheiro de agrotóxico é agrotóxico. E ele está entrando na minha narina, eu senti cheiro, ele está passando na minha corrente sanguínea e ele está me intoxicando, eu estou me expondo. Então, sentir cheiro de veneno é estar se expondo ao veneno. Bom,